errado no primeiro tempo, ali, logo no começo do jogo, mas o nível é tão diferente assim das duas equipes, a ponto de não conseguir manter o placar e ser a virada do adversário? Eu sinceramente discordo completamente, mas eu acho que o nosso time mereceu muito o resultado, não só de 1-0, nós criamos chance de fazer 2-3, só no primeiro tempo, no segundo tempo, até os 20 minutos também, mas umas 2 ou 3 chances claríssimas, assim, né? Eu estou muito chateado realmente, porque a gente merecia muito essa classificação pelo jogo de hoje, tá? Acho que a gente foi muito superior, assim, a gente jogou muito, criou situações, controlou o jogo. É claro que o Atlético tem força, muita força dentro de casa. Nós acabamos sofrendo um gol de uma bola parada também. A gente podia estar um pouquinho mais concentrado. E o último gol foi... o resultado não nos servia. Nós precisávamos jogar para frente para tentar alguma coisa e acabou saindo o segundo gol, mas que pouco representou diante daquilo que a gente fez no jogo. Eu acho que a equipe fez um jogo muito bom, pelo menos em 70% a 75% do jogo, entendeu? A gente teve o controle, criou as principais chances, e chances claras, não foram chances de desvio, chances claras, criadas com bom argumento, e infelizmente a gente precisava do triunfo aqui e a gente não conseguiu. Wenderson, levando em conta hoje a boa apresentação, principalmente no primeiro tempo, né? Mas agora para a sequência da Série B, quais os ajustes que você ainda vê como prioridade nessa equipe, até para esse time ficar com a sua cara? Não, eu acho que é uma equipe hoje que a gente teve pelo menos uns 6 atletas de base, é uma equipe que está amadurecendo dentro da competição da Série A, da Série B, numa Copa do Brasil. Tudo é novidade para muitos ali, entendeu? A gente está tentando fazer com que eles possam criar cada vez mais maturidade. Acho que a cada momento, acho que a gente fez um jogo muito ruim contra o Vila Nova, foi um jogo muito aquém daquilo que a gente pode fazer, mas o jogo de hoje, o jogo do Grêmio, eu acho que a gente fez jogos muito concentrados, um jogo de boa qualidade, argumentando, criando muitas oportunidades, fazendo com que o adversário tivesse realmente dificuldade em chegar ao nosso gol. Então a gente tem que continuar buscando fazer com que a equipe crie mais casca, crie mais maturidade, para a gente passar por cima desses momentos ruins. Vou falar com vocês, nós tivemos alguns momentos no final do jogo nosso. É claro que nós tivemos que fazer muitas modificações em função do desgaste de alguns atletas que começaram a ter um desgaste, que é normal da partida, do campo que é diferente. Então a gente acabou perdendo atletas que estavam dando muita estabilidade para a equipe e no final eles acabaram conseguindo um gol de empate e praticamente no último lance conseguiram fazer o 2-1. Professor, só um detalhe, eu não falei que o nível era diferente, eu perguntei se o nível era diferente das duas equipes. Você falou que era opinião, não é opinião, só foi uma pergunta. Não, eu vou deixar claro. Assim, eu entendo, mas quando você fala assim, nível diferente, parece que nós fizemos um jogo ruim aqui, e não foi isso. Não, mas não foi nesse sentido. A gente fez um baita de um jogo aqui. Quem estava aqui hoje viu realmente a equipe do Bahia jogar não só de igual para igual, em muitos momentos ser superior à equipe do Atlético, né? E quando você comentou assim do nível, claro, eles estão na Série A, eles estão até 2 rodadas, eles eram vice-líderes do campeonato. Professor, antes do senhor chegar, uma posição que era muito contestada, que é contestada, é a lateral direita. E hoje o lado esquerdo do Atlético é um lado forte, tanto com o Abner como com o Coelho, que entrou no segundo tempo. O que falar da partida tanto de Borel quanto da de André na noite de hoje? Um grande destaque, o Borel já é um jogador que já tem jogado mais, né? Mas eu acho que a gente precisa ressaltar o menino de 18 anos, que é o André, que está começando a ter essa experiência. Acho que ele tem tido atuações consistentes. É claro que é um menino, um jogo dessa grandeza, né? Um jogo dessa proporção. É claro que em algum momento ele pode sentir em alguma situação, mas ele está maturando e tem dado uma resposta muito positiva. Eu queria que você falasse do novo esquema que foi montado com 3 zagueiros, porque aquele que não acompanha o time do Bahia e chegasse hoje na Arena da Baixada, ele ia achar que o Bahia já jogava assim o ano todo e já treinava há bastante tempo.
A gente precisa criar alternativa, a gente não pode ter só uma forma de jogar. O jogo hoje pedia muito isso, porque a equipe do Atlético é uma equipe que cruza muita bola na área, a gente sabia que teria que filtrar bem esses cruzamentos, não apenas na origem, mas também aqueles que eles conseguissem jogar na área, a gente precisava ter jogadores de boa estatura. Eu acho que a gente conseguiu filtrar muito isso, sim. De tudo aquilo que a gente viu do Atlético nos últimos jogos, assim, a gente conseguiu eliminar muitas ações deles, né? O Filipão é um treinador que tem uma admiração absurda, assim, então a gente vai acompanhando, ele cria alternativas, mas a gente conseguiu filtrar bem, assim. E é alternativa, não quer dizer que nós vamos começar só a jogar assim, mas é alternativa que a gente cria também para poder buscar, acima de tudo, o equilíbrio na equipe. Você vê, só para poder falar um pouquinho, a equipe jogou com 3 zagueiros, mas jogou com argumento, com posse de bola, com controle do jogo em muitas situações. Em alguns momentos, acho que a gente rompia um pouquinho a primeira linha de pressão deles, e a gente acabava indo para um embate de 1 contra 2, 3, a gente podia ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar um pouquinho melhor a bola. Mas assim, eu fico feliz com a atuação, muito triste pelo resultado, estou muito chateado porque eu acho que a gente merecia um resultado muito diferente do que foi. Mas futebol é assim, é eficiência, né? Tivemos oportunidades, não conseguimos fazer, a equipe do Atlético, nas poucas que teve, conseguiu ser efetivo. Teve o jogo do Vila Nova, que você falou que foi uma partida aqui, e tem um jogo de hoje que o torcedor até falava, por que não joga assim sempre, se entregando e tal, da forma que foi? Como fazer para esse time de hoje chegar em Campinas, para enfrentar o Guarani, que já surpreendeu o líder do campeonato, vencendo na rodada, como surpreender a equipe do Guarani no sábado? Olha, é a mesma coisa que a gente fala com os jogadores no vestiário. A gente fala assim, uma equipe que fez o jogo que nós fizemos contra o Grêmio, depois faz um jogo contra o Vila Nova, e hoje faz um jogo como esse, o nosso padrão, ele é elevado, a gente eleva o padrão. Então, o que a gente precisa, acima de tudo, é transferir o que nós tivemos de muito positivo hoje, já para um jogo extremamente difícil, porque a equipe do Guarani, ela tem muita coisa em jogo, como foi assim a equipe do Vila Nova. Então, a gente não pode simplesmente criar mobilização para esses jogos, que são jogos, de equipes que estão brigando muito pela classificação, ou na Série B, ou na Copa do Brasil. Às vezes equipes que às vezes estão um pouco embaixo e que tem qualidade também e que pode nos vencer. Então eu já falo assim, é um jogo extremamente difícil que nós temos aí contra o Guarani, numa sequência difícil, contra um adversário que está descansando mais do que a gente, tá ali se preparando para esse embate, então a gente precisa de mobilização. Eu acho que hoje, em praticamente quase 70%, 80% do jogo, nós tivemos uma postura muito boa, que muito me orgulhou, assim. Mas a gente sabe que precisa de mais ainda. E é para isso que a gente vai trabalhar durante esses dias aí. Você pode mudar peças, mas o tático, esses 3 zagueiros, é possível ser mantido? A gente vai estudar, isso é uma coisa para cada situação, depende, também. A gente tem tido um problema com os volantes nesse momento. A gente está com jogadores que jogaram um pouco ainda, então a gente está buscando assim, a melhor alternativa para a gente poder montar a equipe, mas assim, sem dúvida nenhuma é um caminho também, não que vá ser sempre esse caminho, mas é uma possibilidade e a gente precisa desenvolver isso, A gente não pode ser uma equipe de uma nota só tem uma forma de jogar, a gente precisa ter algumas variações que mantenham a nossa estrutura, a nossa ideia de jogo, e a gente continuou com isso hoje, mas que ao mesmo tempo a gente nos possibilite ter ainda mais opções táticas.